Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Luís Pimenta, Country Manager responsável pela marca Vitargo da Humble Group, um grupo empresarial sueco, cotado na bolsa de Nasdaq em Estocolmo, que investe, desenvolve, produz e distribui marcas de consumo e produtos ligados ao bem-estar, à nutrição e à saúde. Ao longo da sua carreira profissional, Luís foi General Manager na Battery, Manager Ibérico na Abbott, Country Manager Ibérico também na Glanbia e Diretor Comercial na Nutre Martifer Group. A Vitargo é uma marca de suplementos nutricionais especializada em carboidratos de rápida absorção para atletas de elite e entusiastas de treino intenso. Luís, bem-vindo ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-te connosco. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Obrigado, antes de mais, pelo convite dirigido a mim, que muito me honra. E é um prazer estar aqui contigo e com a tua equipa da Rádio Freguesia de Belém. Obrigado, Luís. Em 2021, a Humble Group comprou a Sweet Carb, empresa criada em 1990, detentora da marca Vitargo, por 27,4 milhões de coroas suecas, o que dá aproximadamente 2,57 milhões de euros. A marca Vitargo é frequentemente considerada líder de mercado no segmento de suplementos de carboidratos de alto desempenho, especialmente para atletas de endurance e também para atletas de outros desportos que exijam grandes quantidades de energia rápida. Luís, começo por perguntar o contexto da aquisição, ou seja, qual foi a razão pela qual a Humble Group decidiu comprar a marca Vitargo? Olha, Pedro, a Humble Group é uma multinacional sueca, como tu disseste bem, capitalizada na Bolsa de Estocolmo, mid-cap, por isso é uma empresa bolsista que tem uma capitalização entre 150 milhões a 1.000 milhões, vamos falar em euros, como estas companhias realmente têm. Tem no seu portfólio cerca de 40 marcas. A Vitargo gravita à volta também com uma marca, como tu disseste bem, que foi adquirida em 2021, e a grande razão dessa aquisição, dessa compra da marca, em 2021, foi melhorar em qualidade o assortment das marcas que já possui. Para dar uma ideia, nós temos marcas de cosmética. Por curiosidade, as fábricas até são no nosso país, em Portugal, 2 delas. Temos uma marca, por exemplo, de produtos dietéticos. O caso da Vitargo, eu diria que foi uma aquisição qualitativa, por isso, para subir o mix em termos de margem que todas estas marcas oferecem, e não só, e também por ser uma marca atrativa que tinha uma grande legacy, uma grande herança na Escandinávia. Por isso, e para procurar fazer um approach depois mais abrangente a nível mundial. Tu entraste para o grupo em que data e qual era o teu percurso profissional antes de teres entrado para a Humble Group? Eu entrei na Humble Group em abril do ano passado, com um desafio, como tu disseste bem, para Country Manager para a região de EMEA, por isso leia-se Europa, Médio Oriente e África, e vindo de um percurso que fiz de 5 anos, de 2020 a 2025, como diretor-geral da Battery. A Battery é uma marca plant-based de suplementos, por isso puramente vegetal, onde teve a sua tração e o seu lançamento desde 2020 e que já tem uma capilaridade muito, muito boa a nível Portugal, leia-se na moderna distribuição portuguesa como marca de suplementos. Olha, e que desafio é que aceitaste quando entraste para a marca? Ou seja, aquilo que te foi dito para dizer, Luís, sim, vais fazer parte da equipa e queremos que tu faças... Olha, eu diria que nem foi quase um monólogo. Foi interessante. A pergunta foi feita: como é que você vê depois desta aquisição? O que é que acha que nós podemos fazer se estivesse cá como responsável? E realmente, quando foi comprada a marca Vitargo à Sweet Carb, a marca residia essencialmente numa dependência de venda dos ingredientes. Por isso estamos a falar de uma marca que tem uma molécula patenteada no virar do milénio, e essa molécula de carboidrato vendia-se para todas as marcas a nível mundial. Por isso a equidade da marca ou o awareness da marca residia noutras marcas. Por isso tu podias ter várias marcas, podiam ter a palavra Vitargo nela. A grande mudança que nós nos propunhamos era transitar essa equidade para uma marca só que é Vitargo, que é original. Por isso o grande desafio que eu propus foi que tínhamos que parar, e não é fácil dizer isto a um board de uma multinacional cotada em bolsa, tínhamos que parar com as vendas, tínhamos que fazer um autêntico call down, deixar durante uns meses ter níveis de faturação que estávamos dependentes,
clientes, a empresa poder se alimentar de todas as suas marcas para poder financiar essa mudança, o que também era legítimo e foi aceito, e paralelamente procurarmos então fazer esse plug-in, se é que eu posso usar essa expressão, rápido para uma nova marca, que é o que estamos a fazer desde abril à data de hoje. Quando entraste a tua equipa, o que é que tu achaste que tinhas que desenvolver rapidamente, ou que competências é que achaste que provavelmente ou terias de desenvolver ou contratar para poderes cumprir essa missão? Eu acho que a pergunta pode ser feita, se me permites, de outra forma. Eu acho que a própria marca estava a perguntar a nós todos o que é que vocês podem fazer por mim. Ou seja, eu acho que não era tantas pessoas. As pessoas, no fundo, são uma descoberta, não é? Tu vais com uma validade preditiva daquilo que tu achas que vais encontrar com a tua nova equipa e depois tens esse encontro daquilo que eram as tuas expectativas. Por vezes bate certo e não. Por acaso, no meu caso, posso-me sentir feliz com aquilo que encontrei dos elementos da minha equipa, mas a marca é que pedia algo diferente. Então, o nosso foco e o meu foco como responsável foi direcionar para uma mudança de marca. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós fizemos, os primeiros, diria, 3 meses, uma mudança de visuais da marca, por isso todo um rebranding da marca. E, paralelamente, mudámos todas as referências em termos de formatos, redirecionámos, porque realmente o que nós queríamos quebrar era com o passado, com essa explicação que eu dei há pouco, e procurar ter uma marca diferente e completamente com um novo visual para adressarmos ao mercado. Por isso, eu sem dúvida não estive tão focado nas pessoas, logicamente, em conhecê-las, mas foi mais focado em ter uma nova marca, e é isso que estamos a fazer. Em relação ao produto, Luís, portanto, carboidratos premium patenteados e eletrólitos essenciais que promovem a reposição do glicogénio 70% mais rápido para atletas de alta performance e para atletas que buscam alto desempenho. Os produtos da Vitargo foram testados e provados que permitem a assimilação mais rápida de energia do que outros produtos de carboidrato no mercado. Pergunta, o que é que vocês realmente vendem? Tu sabes que nós, hoje em dia, todas as marcas vivem muito do que é a sua essência, o que procuram mostrar, mas também vivem muito do marketing e da mensagem que procuram mostrar aos consumidores. Eu acho que nós temos esses 2 pilares como marca, mas sem dúvida a nossa herança, que vem de trás, destes últimos 25 anos que a marca existe, quase 30, advém de sermos science spec. Realmente nós temos, na década, por isso, nos finais dos anos 90, no Instituto Karolinska, investigadores, entre um dos quais era um bodybuilder, por isso, para vocês terem uma noção, ele descobriu e queria descobrir, e acabou por fazer essa descoberta, uma molécula que fosse distinta em carboidratos das demais. Isso foi conseguido, foi patenteado. Nós há pouco tempo, porque as patentes têm uma vida útil, geralmente é entre 25 a 30 anos, essa patente foi terminada, estamos a recuperá-la agora, por isso o nosso IP ainda continua a existir, a formulação continua logicamente a ser nossa, e agora estamos a revisitar a patente. Mas isto para te dizer que a grande diferença tem a ver com a ciência e com os estudos que foram feitos independentes, que demonstraram que realmente esta molécula de carboidrato é realmente distinta. E tu tocaste também numa palavra muito importante, que é o glicogénio. O que é o glicogénio? Não é? Nós estamos muito... Hoje em dia a palavra mais querida e mais comum no nosso dicionário de nutrição desportiva é a proteína. Eu diria que até é uma palavra imachucável. Ninguém pode magoar esta palavra ou este ingrediente. No caso do glicogénio, eu diria que ele caminha paralelamente de mãos dadas com a proteína, embora são distintos. O glicogénio, no fundo, é o fuel do nosso organismo para que nos permite ter uma performance numa atividade física que demora mais do que uma hora, imagina, e ela pode ser transversal, pode ser desde o futebol, desde uma corrida, desde nadar, o que tu penses. E geralmente o nosso glicogénio existe em 2 grandes partes do nosso organismo. Um deles é a nossa musculatura esquelética, por isso ele está nos nossos músculos, onde tem uma proporção por grama considerável, por isso no seu todo o nosso esqueleto e os nossos músculos têm um maior glicogénio, mas por curiosidade, eu também não sabia isto, vou ser honesto e também aprendi, nós estamos sempre a aprender, o órgão que tem mais glicogénio é o fígado. Em termos de densidade, é aquele que tem mais concentração de glicogénio e, no fundo, o que o glicogénio faz é corrigir e dar um aporte à nossa glicémia, à nossa glicose no organismo, para equilibrar essa disponibilidade para o esforço físico e para essa performance. Por isso, nós estamos claramente a passar uma mensagem a dizer: se tu fazes desporto, se tu és ativo e fazes algo mais de 1 hora de dispêndio físico, tu precisas de carboidratos, precisas desta molécula que te ajude a ter uma performance melhor e um desempenho. Essa será a mensagem mais simples que eu te posso passar. O vosso posicionamento hoje, incluindo o vosso USP, ou em português, proposta única de valor ou diferencial competitivo, quais são os pontos que vocês incluem, ou os itens, ou os KPIs, ou as palavras que vocês incluem e que é importante para a vossa proposta única de valor?
Tu há bocado tocaste nesse ponto, por isso nós realmente, a marca, antes até de ser adquirida pela Humble Group, ao perceber qual era a mais-valia, os unique selling points, como tu dizias, eles residem em dois muito distintos. Por isso, primeiro, tu quando tomas Vitargo, rapidamente esse glicogénio tem que chegar à tua corrente sanguínea, logicamente também aos teus músculos, por isso está provado que esse alcance é mais rápido, 70%, que as marcas ou as outras opções demais que existem. E segundo, quando tu estás, por exemplo, vamos pensar aqui numa comparação, quando estás a falar de um atleta que está, imagina, numa situação de um ginásio, okay? Seja masculino ou feminino, onde pode tomar antes um pré-treino. Um pré-treino é um vasodilatador com cafeína que te predispõe a ter uma aceleração no recrutamento dos músculos. E depois de fazeres esse exercício todo, tens microfissuras nos teus músculos, são rasgões, onde procuras de forma a equilibrar essas fissuras com proteína. Por isso a proteína, se me permitem esta comparação, no fundo é uma argamassa que chega ali àquela microfissura, tapa de forma a que tu não tenhas tantas dores, ou seja, que a tua recuperação seja melhor. São pontos distintos, é antes do treino e depois do treino. A proposta da Vitargo e dos carboidratos é durante um treino, por isso tu estás a correr e estás a ingerir algo que não é só água, que não tem aporte calórico. Por isso carboidratos são pesados. O que é que a Vitargo tem como marca, que é o segundo pilar que eu queria chegar? 80% chega mais rápido, sem desconforto intestinal, por isso a nossa saúde intestinal também que é importante, de forma a que rapidamente seja absorvida pelo intestino. Por isso tu estás a fazer um dispêndio de esforço, estás mentalmente a exigir e a pensar nesse dispêndio de esforço e estás a ser alimentado sem te aperceberes que estás a ingerir carboidratos. Eu acho que é a melhor forma e a mais segura de dar confiança aos nossos consumidores. E numa indústria ou um mercado tão dinâmico como o vosso, onde temos quase todos os dias ou quase todas as semanas a introdução de novos sabores, novas texturas, em barras, em pós, em líquido, o que seja, como é que vocês fazem a introdução de novos produtos do mercado e com que frequência é que o fazem? Correto. Olha, se me permite fazer só um ponto de ligação à tua pergunta para te situar em algo. Realmente tu tens razão. Hoje em dia, a vida das marcas, a maneira como nós consumidores usamos as marcas tem uma vida muito mais curta. Até podemos pegar, por exemplo, nos carros. Se calhar os nossos pais, os nossos avós mudavam de carros de 12 em 12 anos ou mais. Hoje em dia tu vês uma postura muito mais curta de ciclo de vida de marca, no exemplo, por exemplo, de um carro, que é um bem essencial no nosso dia-a-dia. Nas marcas de suplementação, que acaba por ser já uma categoria Red Ocean, por isso tens muitos competidores, nomeadamente até numa subcategoria que todos nós conhecemos, são as barras, que é um ready-to-eat sólido. Tu realmente tens entradas e saídas, tens in and outs de vidas curtas, o ciclo de vida das marcas muito curto. Se nós pensarmos na Vitargo, a Vitargo está-se a reintroduzir no mercado com uma nova imagem, mas isto está há 30 anos, está cá há 30 anos. Por isso também diz bem a diferenciação que a marca aguentou e tem aguentado a mudança do tempo, e isso é muito importante. No que tu dizes relativamente à comparação, por isso a qualidade nos ingredientes, por isso, logicamente, nós somos muito rigorosos, a par de outras marcas, logicamente, na qualidade dos nossos ingredientes, por isso desde os carboidratos, a nossa molécula, como os minerais todos que fazem a formulação. Por isso nós, em termos de NPDs, por exemplo, posso dar um exemplo agora, estamos a lançar um formato novo de geles, que por isso Vitargo gel com eletrólitos, que é um produto distinto, vamos lançá-lo agora em março, no final do quartil 1. E o processo é um processo que nós abrimos esse ticket, se me permites, entre supply chain, marketing e vendas e com o board, como é que poderíamos, com as nossas fábricas, a produção está dentro do value chain de toda a verticalidade da organização, por isso também somos produtores, não temos outsourcing, e nesse sentido fizemos um landscape dos nossos competidores, onde é que o produto faria sentido estar-se a posicionar, por isso temos que sempre estar preocupados quando lançamos novos produtos, o fit for purpose, por isso não estar a lançar um produto só por lançar, tem que ter um encaixe na necessidade do consumidor, por isso aqui claramente um basket case, por isso um produto de compra mais baixo, por isso quando estás a comprar um saco de pó de Vitargo, estás a estocar esse produto em casa para várias vezes, aqui estamos a falar de um gel que é uma unidose e paralelamente fizemos um trabalho eclético com toda a equipa e todos os parâmetros até chegar à produção, até fazermos vários testes e várias provas, até chegar ao produto final e ao packaging final. Em termos de route to market, também estavas-me a colocar essa questão, a resposta é, nós iremos distribuir o produto através dos nossos distribuidores a nível global, que depois, de sua vez, vão chegar aos retailistas e, por sua vez, irão chegar aos consumidores. Paralelamente, temos um D2C, temos a Vitargo.com, que, a nível europeu, entrega na casa dos consumidores através de parceiros logísticos. Em relação à produção, acabaste de dizer há pouco, vocês
englobam a produção in-house. Vocês fazem os vossos produtos dentro da vossa empresa. Neste mercado, o que é mais comum? É a produção própria ou é o outsource de produtos a outras empresas? É o outsource. Ou seja, isto está ligado ao que eu te respondi há pouco. As grandes marcas que existem têm produção própria e existem há muito tempo. As marcas que surgem e entram e saem muitas vezes têm produção outsourcing. E o mercado depende muito, por existir muitas marcas no outsourcing, porque tu não podes que todas as marcas tenham uma fábrica que trabalhe para ela, não é? Quais são as vantagens e desvantagens que tu vês entre produzir dentro do grupo ou fazer o outsourcing desta produção? Olha, é uma boa pergunta, é uma pergunta que eu debato-me com ela, como dizem os espanhóis, peleo todos os dias, que é, por vezes, teres em casa o teu produtor parece ser bom porque parece estar disponível, mas depois tu pensas que tu és um cliente interno, não és um cliente externo. E por vezes tu pensas que estás em primeiro lugar, eu estou a dizer isto de uma forma, logicamente, dos meus colegas inocente, mas por sua vez tens outros clientes que também contribuem para os KPIs das nossas fábricas e que são muito importantes. Por isso, muitas vezes, tu não tens um tratamento preferencial e eu, como diretor-geral, exijo, inocentemente, se calhar não inocentemente, mas exijo esse tratamento melhor para nós que estamos in-house, mas tem essa dificuldade às vezes de estar também numa fila de espera, estás a ver, a lutar por disponibilidades, por timings, mas é um conjunto de negociações internas que fazem parte da tua vida e que são legítimas e perfeitamente normais. O importante é que tu consigas, num objetivo SMART, que o teu timing seja cumprido para não desmotivares o teu cliente que estava à espera de algo e não desmotivares todo o trabalho de uma equipa que fê-lo com um compromisso desejável. Tu mencionaste há pouco a patente na molécula, que no fundo promove um aumento de energia quase imediato para o sangue e músculos dos atletas. O que é que vocês têm registados como propriedade intelectual e se é só esta molécula de carboidrato? Certo. Olha, é só uma molécula, por isso é uma molécula distinta, com uma formulação que está guardada, e em termos de patente, como eu te disse, ela terminou ao fim de 30 anos, que é normal. Nós agora estamos com a equipa legal a nível internacional e estamos a fazer essa nova patente. Mas basicamente é de uma molécula, como tu estás a dizer, por isso é claramente uma molécula que foi descoberta e que tem tido um aporte longitudinal no tempo, tendo-se mostrado como continua a ser, segundo os estudos indicam, e se tu comparares com maltodextrina, obrigado, é distinto. E este ingrediente, a maltodextrina que vem do milho, é o mais comum nas marcas de carboidratos, porque é o ingrediente que está mais disponível, que acaba por ser também uma commodity. E nesse sentido, eu diria que o que nós temos a nosso favor é essa patente da molécula. A empresa, quando tu entraste, mudou um bocadinho o modelo de negócios. Portanto, vocês antes permitiam outros produtores ou outras marcas utilizar os vossos produtos nos produtos deles. Hoje, com a tua entrada, vocês mudaram um bocadinho este modelo de negócio. Em relação a esta propriedade intelectual, vocês ainda estão a fazer alguma monetização, ou seja, estão a permitir outras marcas usarem os vossos produtos? Ou qual é a estratégia, desde que tu entraste, que queres trazer para a empresa? Não, a resposta é não, nós não estamos a deixar, e o não é uma imposição, logicamente que foi negociado com todos os nossos parceiros, que não podem, neste caso, usar a marca Vitargo. Ou seja, tem sido um fade-out, logicamente que as pessoas também tinham stocks em casas, tudo isso, mas claramente essa foi a principal parte daquilo que eu disse, a alteração da marca que tinha que ser feito, porque realmente a proposta da marca Vitargo é ser uma única Vitargo, uma única marca. Em termos de extinção de dificuldades e de mudança, como tu perguntavas antes e depois, repara, tu antes tinhas uma marca que trabalhava no modelo de bulk de venda de ingredientes consoante as necessidades que os seus clientes tinham, por isso tu não podias ir a um cliente e dizer assim, olha, desculpa lá, mas gostaria que me comprasse determinado volume, o cliente vinha ter contigo e fazia-te o forecast do volume que ele precisava para a sua marca, e neste momento tens uma marca onde o teu tom de voz autoritário, que és como fornecedor, como líder nesta categoria, tens que dizer, tens um plano, tens um budget e por dispões-te a que os teus clientes ajudem a cumprir esse objetivo global. Por isso tu próprio ditas com a tua voz o que tu gostarias de poder alcançar como parceria. Por isso essa é a grande mudança entre o tom quando uma marca fala para o mercado ou o tom quando tu vendes ingredientes para marcas que são eles que ditam esse pace, esse ritmo. Luís, falando em clientes e mercado-alvo, no vosso website vocês mencionam como os vossos atletas, consumidores dos vossos produtos, pessoas tais como o Huger Mark, atleta profissional de High Rocks, em competições de IOCR, portanto são competições de corridas de obstáculos, o Daniel Stahl, campeão multi-olímpico, o Vaxo Lackers, atleta da equipa nacional sueca de hóquei no gelo, entre outros atletas de elite. Perguntava-te, quem são os vossos clientes
e quem são os vossos canais de distribuição? Os nossos clientes, e é a resposta mais abrangente que eu te posso dar e que também é importante para a marca, são todas as pessoas que fazem um esforço físico mais de 1 hora. E esse esforço físico pode ser em qualquer ambiente. Isso é o mais importante. Logicamente que tu, num funil de marketing, é muito importante a consideração nesse funil. Por isso, o funil de marketing, só para nos situarmos, tem a awareness da marca, tem a consideração da marca e tem o ato de compra. A consideração é feita por aqueles que são Key Opinion Leaders, por isso tu tens que ter no teu espectro de influenciadores, e não estamos a falar de influenciadores de TikTok, nem influenciadores de Instagram, estamos a falar de atletas de alta competição, que alguém se sinta confortável, que se aquela pessoa que promove ou predispõe-se a cumprir determinada etapa, milestone, com um determinado esforço físico, se o cumpre, apoiado na marca Vitargo, é possível outras pessoas também o fazerem cumprindo outros objetivos que não tão exigentes, ou então ultrapassarem esses objetivos com a marca para tornarem os seus objetivos ainda mais exigentes. Por isso, essa é a forma mais abrangente que eu te posso dizer. Relativamente aos atletas, eles são ecléticos porque as nossas categorias principais também o são. Por isso, tu podes dirigir a corrida, podes dirigir a biatlo, podes dirigir a natação e podes dirigir a uma tendência de mercado mundial que advém do CrossFit e que tu mencionaste muito bem, que é o Hyrox. Por isso, nós, se vermos em termos longitudinais o exercício físico e a forma como as marcas e o mercado comunicavam, tu pensavas que na década de 90, e bem, os ginásios tiveram uma explosão, os ginásios underground, os ginásios onde tu fazias exercício com pesos. Isso tem-se realmente alterado ao longo das décadas, por isso as pessoas continuam a ir aos ginásios, e os ginásios têm crescido, em Portugal têm crescido também em números de portas e em números de praticantes, e a nível europeu, ipsis verbis, igual, mas o que nós estamos a ver é que hoje em dia as modalidades têm evoluído, por isso hoje em dia nós procuramos muitas vezes usar o peso do nosso corpo, muitas vezes abdicar de outros tipos de modalidades, e por exemplo o Hyrox é uma modalidade muito eclética, recruta muitos elementos do teu corpo, muitos músculos. E nesse sentido é uma tendência de mercado onde nós temos grandes atletas, como o caso do Hugo Hugemark, que, olha, ainda agora em fevereiro ganhou o campeonato em Turim. Desportos como o Hyrox ou os DECAs ou estes OCR, portanto são desportos de corrida de obstáculos, são estes os principais desportos cujos atletas são responsáveis pelos maiores volumes de negócios nos produtos que tu geres? Sim e não. Uma das coisas que eu procurei fazer, e por acaso por coincidência esta entrevista coincide com uma assinatura de um contrato com um novo atleta, tinha a ver com trazer toda a awareness que residia nas outras marcas com a palavra Vitargo para a própria Vitargo. Eu posso dizer que além do Hyrox e tudo isso que falámos, nós vamos fazer agora um desafio muito giro, um challenge a partir de maio, e passo a explicar o que é. Nós contratamos um atleta que é polaco-alemão. Isso também acaba por ser muito importante para a Europa, porque a Polónia e a Alemanha, para teres uma ideia, têm, em termos de corredores, que nós chamamos Weekend Warriors ou Weekly Warriors, 22 milhões de pessoas que correm semanalmente. E este Thomas Sobania, que é o nome dele, vai fazer o seguinte, que só um atleta uma vez fê-lo em 2006, que foi o Dean Karnazes, que vai correr durante 50 dias, 50 maratonas em 50 estados dos Estados Unidos da América para comemorar os 250 anos da independência. Por isso, não é de todo inocente isto, mas o que nós vamos propor é que este atleta vai conseguir correr estas 50 maratonas em 50 dias e a única marca que o vai suplementar é a Vitargo. Garantam que ele tem carboidratos suficientes. É muito importante. Para 50 maratonas por dia. Eu acho que estás a dizer bem, eu acho que não são 50 maratonas, são 50 recuperações. Claro. E é muito importante. Por isso nós vamos procurar, de alguma forma disruptiva, com um elemento disruptivo, procurar que as pessoas olhem para Vitargo desta forma, que realmente se esta pessoa conseguir fazer isto, isto tem muito a ver com o atleta, não tem só a ver com a marca, logicamente, tem a ver com o indivíduo em si, como é que nós podemos depois projetar e tirar o output desta situação e fazer o leverage nesta mudança de marca que estamos a fazer. Perguntava-te aquilo que puderes partilhar, 2 métricas. O que é para a tua ou para a vossa unidade de negócio a que tu geres o custo de aquisição de cliente e o valor de vida de um cliente? O que puderes partilhar. Ok, então eu vou-te situar. Eu acho que nós ainda não estamos, apesar do lifetime value do consumidor estar presente, nós ainda estamos numa fase de custo de aquisição de cliente. Por isso, o que nós estamos a procurar fazer é criar um rácio ideal de 1:3,
Por isso, o custo que nós vamos ter num consumidor, procurar ter um reflexo de 3 vezes o que o consumidor está a consumir da marca. Acho que é possível e precisamos de 2 coisas fundamentais. Primeiro, ganhar uma rápida distribuição capilar ao nível global, é fundamental. Essa distribuição está centralizada em distribuidores a nível mundial e depois, por sua vez, comunicar muito bem a marca fora, de forma a que consigamos criar esta vida útil da marca dentro de cada consumidor, porque realmente se todas as pessoas correm muitos todos os dias, ao final do dia, por que não tomar uma dose de Vitargo? Luís, concorrência. Quem são os vossos concorrentes atuais e quais são os entraves a que novos concorrentes possam canibalizar o vosso negócio? Olha, eu gosto de ser a minha equipa que os principais concorrentes somos nós próprios. Convém que nós também saibamos não nos habituar ao status quo que nós muitas vezes atingimos com sucesso e procurar esquecê-lo momentaneamente, guardá-lo como uma boa memória, mas procurar rapidamente desafiar-nos. Por isso eu diria que o maior concorrente da Vitargo é a Vitargo. De qualquer forma, eu diria que nós temos marcas boas no mercado, nas quais nós também achamos que é um bom benchmark para nós, e dou-te exemplos como a Morton ou como a Power Bar Gels. São 2 exemplos dos quais eu gosto muito de olhar e gosto de ver o trabalho que estão a fazer, porque é importante também observarmos os outros. Em relação à vossa estratégia de preços para os produtos que vendem, como é que tu descreverias o preço dos vossos produtos em relação à concorrência? São mais altos, são em média ou são mais baixos, tornando a Vitargo um negócio de volume? Olha, em termos de PVPs, eu saltava esse ponto porque não tenho essa permissão. O mercado é livre de o fazer e como o deve fazer. Nós meramente situamos ou recomendamos, a decisão é sempre do mercado e dos distribuidores. O que eu te posso dizer é que nós somos uma marca premium. Por isso temos essa qualidade, não somos uma marca value e a proposta de valor está justificada, como eu te disse, está justificada em todo o custo da matéria-prima e da qualidade, está justificada no trabalho que fazemos dia a dia para que a marca possa ter o melhor aporte possível, está justificada no investimento que nós fazemos nas pessoas sérias, de caráter, atletas. E dou-te o exemplo do Thomas, que é um exemplo que eu gosto muito. Eu, quando procurei o Thomas, que realmente tropeçámos os dois numa feira, e não foi, a vida não é feita de coincidências, como eu costumo dizer, é feita de muita preparação e depois parece que é fácil e as coisas acontecem, parece que por coincidência, mas não. Mas o Thomas, além de ser um atleta de extreme marathon, não é? Dizendo o termo corrente. Ultramaratonas, obrigado Pedro. Ele tinha algo nele, uma verticalidade, um caráter e valores que muito me identificaram e que muito é importante. Por exemplo, o Thomas fez uma coisa excepcional. Havia uma menina na Polónia que escreveu uma carta ao Papa Francisco, isto tem mais ou menos aí uns 3 anos, e não conseguia, o que é normal, porque acredito que muitas crianças o façam, queria falar com o Papa e que o Papa abençoasse. Não conseguiu resposta. O Thomas pegou na carta, correu de Varsóvia ao Vaticano, entregou a carta ao Papa Francisco e a menina foi recebida. Este género de valores nos atletas, por isso é que eu há bocado toquei no TikTok e nos influencers, porque nós temos muitas pessoas hoje em dia que vivem o seu trabalho das redes sociais, o que é perfeitamente legítimo e é uma forma de trabalhar. Mas, de qualquer forma, este valor eu procurei também encontrar nos atletas. Por isso, tudo isto são pequenos investimentos importantes que moldam a imagem da Vitargo no mundo. Olha, em relação a capital e receitas, quanto capital é necessário em média para manter uma operação como a marca Vitargo e quais as categorias que tu vês que incorrem os maiores custos? Estamos a falar numa perspectiva de 12 meses anual. Ok. Olha, eu posso dizer que eu, em termos de marketing, é, no fundo, o pilar mais importante de investimento, a par da matéria-prima, que é inegociável, é algo que não é mutável. Por isso, aquilo que tu tens de ter, e repara que muitas vezes tens dificuldade de supply chain, por isso nós temos minerais nas nossas formulações que são difíceis, mas pronto, é inegociável. O nosso consumidor não pode ter, eu diria de outra forma, no compromise. Do lado do marketing, eu procuro sempre investir o máximo possível e esta fase é uma fase de muito investimento para depois haja esse retorno. Não te posso divulgar nem valores, mas posso dizer que a percentagem de investimento de marketing está nos 2 dígitos percentuais sempre para estes próximos anos, porque é importante tê-la e ainda bem que o board e os acionistas o veem da mesma forma que eu sugeri. Em relação ao foco comercial, como é que vocês distribuem o foco do negócio entre a aquisição de novos clientes ou a manutenção ou cross-sell ou upsell, portanto, vender mais produtos aos clientes existentes? Esta relação delicada, como é que vocês a gerem?
Olha, nós estamos numa fase, como eu te disse, ainda, diria eu, precoce, de reposicionar o One Vitargo, uma só Vitargo. Por isso, nós ainda estamos numa fase de vida da marca que, no ganho de distribuição rápido, que ele tem que ser célere, devemos depender de centralizações bem feitas com distribuidores core. Por isso, não me interessa distribuir em todos os distribuidores existentes em determinada região, até porque isso promove competitividade entre eles e muitas vezes a marca não é bem trabalhada. Não, é teres o distribuidor certo no país certo. E nesse sentido, alcançares o máximo de portas possíveis, físicas e online, nesse respectivo país. É assim que nós estamos a fazer neste momento. Olha, naquilo que puderes revelar no que concerne a gestão de pessoas, quantas pessoas tem a tua equipa para fazer funcionar esta máquina para a marca Vitargo? Olha, eu na minha vida, talvez tirando a Abbott, que era uma equipa maior, mas na minha vida sempre trabalhei com equipas mais curtas para que os resultados e todos os KPIs fossem o melhor possível entregues ao board. Neste caso, nós trabalhamos com 12 pessoas centralizadas. Eu tenho uma equipa centralizada na Suécia, onde é a casa-mãe e o nosso país de origem, mas tenho o lado também, se há bocado falámos da fábrica e dos produtores negociar internamente, que não era fácil, como eu brincava com a situação. Aqui temos a facilidade da Humble Group, com estas equipas todas, emprestarem-se em Comer alguns elementos de outras equipas para fazerem in-and-outs na Vitargo, e desta forma eu não tenho aumento de custos fixos. Tenho algumas pessoas que me ajudam como consultores, diria assim, sempre que preciso. E nesse sentido é ótimo para mim, porque posso ir buscar o melhor de todas as marcas que o grupo tem, ir buscar pessoas corretas para aquela missão ou para aquela função ou tarefa que eu tinha e que me predispunha momentaneamente a executar, e depois, paralelamente, também é ótimo porque começas a aumentar a tua network também dentro da tua organização, que é muito interessante. Mas eu diria que nesse aspecto, equipa curta para entregar, após esta compra, o melhor resultado possível, qualitativo, de retorno. Luís, passando esta conversa para uma parte mais pessoal e também profissional do Luís Pimenta, a pessoa que eu tenho nesta conversa, em que áreas de negócio ou em que áreas consideras que os gestores séniores ou os empresários cometem os erros mais graves que os podem fazer ou perder negócios ou capazes de destruir o negócio em si? Olha, eu acho que o erro, talvez, eu não diria mais básico, mas o erro que é normal os grandes gestores às vezes terem é procurarem, por exemplo, no caso de uma marca que estamos a falar hoje, corresponder a várias necessidades dos consumidores. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes, o sucesso de uma marca não tem a ver com aumentar muitas referências ou muitas SKUs, Sales Key Units, para procurar ter uma abrangência maior como marca. Por vezes, concentrar as suas referências core e procurar trabalhá-las o melhor possível ajuda também nos custos fixos, na questão de otimizar os custos de produção e que a marca tenha uma forma correta de chegar ao mercado. E depois, a partir daí, começas então a perceber onde é que podes aumentar as subcategorias na tua categoria. Eu acho que o maior erro é esse, é muitas vezes as pessoas quererem atacar logo várias categorias e é muito abrangente para aquilo que será, ou melhor, o recrutamento que isso exige às equipas, aos custos e aos budgets, que de outra forma não seria. Por isso, vejo dessa forma. Liderar. O que é que significa para ti liderar e como é que tu viste a tua liderança evoluir ao longo dos tempos? Olha, a minha liderança evoluiu muito ao longo dos tempos porque tu não nasces líder. E toda a gente sabe isso desde a Segunda Guerra Mundial. Os líderes não são inatos, os líderes fazem-se com experiências e com predisposição. A minha liderança mudou de alguma forma, mas eu acho que a essência dela não mudou. Eu auto-revejo-me como um líder carismático, ou seja, eu gosto muito da liderança carismática, revejo muito nela porque, de uma forma muito simples, uma coisa é tu propores um objetivo a alguém numa organização e a pessoa ter que fazer esse objetivo porque é o modus operandi dessa vida que ela tem. Outra coisa é a pessoa sentir que aquele objetivo da organização é dele. Ou como muitas vezes nós dizemos, esta empresa não é minha, ou esta multinacional não é minha, mas é como se fosse. Trazer essas pessoas todos os dias para trabalharem de manhã, pensarem que o objetivo é dele e não da organização, é a melhor forma de tu conseguires e chegares ao sucesso. Estamos a chegar ao final desta conversa. Luís, a pedido da recomendação de um livro, incluindo título e autor, em relação ao tema, ao tópico principal, o que mais gostaste, o que te ensinou e o que te inspirou ou fez-te refletir.
Okay. Olha, eu tenho vários livros, eu sou uma pessoa que gosta de ler, embora sou pai há 2 anos. Parabéns. Obrigado, e a minha vida mudou muito, como todos os pais, seguro estou, e então já não tenho lá já um acumular de livros que acho que vou ler daqui a uns tempos, mas eles estão a acumular. Mas diria que, de uma forma pragmática, com esta nova vida, li há uns tempos um pequeno livro que chama-se O Pequeno Livro do Estoicismo, e o que eu te queria dizer disto, também com a vida que nós temos, por isso, hoje em dia nós estamos a caminhar com novas situações, sei lá, a inteligência artificial chegou para ficar, toda a gente sabe, palavras como o meu Gemini, prompts, tudo isso é aquilo que nós estamos a fazer hoje em dia, por isso isto vai mudar, isto está a mudar, né, que já não mudou, e também estamos a cultivar isso na organização. Mas eu diria que esta filosofia milenar que começou na antiga Grécia e que o imperador, até Marco Aurélio, teve uma grande repercussão, que é o estoicismo, é algo que para mim achei muito interessante e tem muito a ver com o estilo de vida, o que eu gostaria, que é, no fundo, tu achares que as coisas estão fora do teu controle, tu não as podes controlar, deves concentrar naquilo que é o teu controle, e falámos disso há pouco, de ser claramente focado, e paralelamente que os obstáculos não são inimigos, os obstáculos são oportunidades para tu cresceres. E nós devemos enfrentá-los como uma oportunidade de crescimento. Por isso é a forma que eu gosto de viver e é a forma que eu procuro também incutir nas equipas. Luís, muito obrigado por ter estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio. Obrigado, Pedro, obrigado pelo convite e desejo as maiores felicidades e continuação de felicidade à Rádio Freguesia de Belém, e sinto-me muito honrado por este convite. Muito obrigado. Obrigado, Luís. No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém. Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.